galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo, fundador do canal Biologia na Área. Hoje iniciaremos o nosso estudo sobre biofísica, tendo como primeiro conteúdo as propriedades da água. Venha comigo. Bom, para iniciarmos então o nosso conteúdo sobre a importância biológica da água dentro do contexto da biofísica, temos que notar que o planeta Terra possui grande parte de sua cobertura constituída por água. Então, esse solvente, devido à sua grande distribuição, não só na Terra, como também nos seres vivos, pode ser considerada o solvente universal. Solvente dissolve solutos, como nós veremos na parte de soluções, ou seja, a água, sendo solvente, pode dissolver, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, um soluto que a gente utiliza muito. A água pode ser encontrada em 3 fases: sólida, líquida e vapor. Então, nesses 3 estados físicos, a água pode ser encontrada normalmente, né? No entanto, a água ela não possui uma distribuição igual no planeta, ela tem uma distribuição desigual ao redor do planeta. Muitas regiões da Terra não possuem uma boa distribuição de água, e justamente por conta disso, nós vemos diferentes povos, populações, comunidades que são carentes em relação a esse recurso, não conseguem ter um acesso pleno a este recurso. Bem, em relação aos estados físicos da matéria, aos estados físicos da água, nós temos que esse solvente pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Dependendo da temperatura, numa situação onde, por exemplo, eu tenho um aumento da temperatura, o sólido se funde, gerando o líquido, e o líquido pode se vaporizar, gerando o gás, a fase gasosa da água, que, por sua vez, numa redução da temperatura, pode se liquefazer, dando origem à fase líquida, que, por sua vez, pode se solidificar, dando origem à fase sólida. A água no estado sólido também pode partir para o estado gasoso de forma direta, por um processo chamado de sublimação. Então, a água do estado sólido sublima na forma de gás. E que, por sua vez, também pode voltar ao estado sólido diretamente, por o mesmo processo de sublimação. Essa capacidade polar que a molécula de água possui é extremamente importante porque, com isso, ela poderá dissolver inúmeras moléculas. Além disso, a presença desses átomos de hidrogênio na molécula possibilita outros tipos de interações, também chamadas de ligações ou pontes de hidrogênio. Essas interações de hidrogênio ocorrem entre molécula de água com outra molécula de água, ou até mesmo de molécula de água com outros tipos de moléculas, tais como o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, tá? Com isso, nós teremos uma maior possibilidade de solubilidade. Outra coisa muito importante são justamente as ligações, ou também chamadas interações ou ainda pontes de hidrogênio. Essas interações acontecem justamente porque a molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Pensando numa grande quantidade desse solvente, do solvente água, num recipiente, nós teremos que estes átomos de hidrogênio irão interagir com substâncias que estiverem diluídas no solvente. Essas interações são chamadas de ligações de hidrogênio. Individualmente, essas ligações de hidrogênio com outras substâncias não são fortes. Mas quando pensarmos que dentro de um determinado volume de água existem milhares de moléculas de água, nós veremos que a soma de todas as interações de hidrogênio geradas, constituídas com outras moléculas, a soma delas são energeticamente consideráveis, devido ao alto número, então, de ligações de hidrogênio, de interações de hidrogênio, que podem ser estabelecidas entre as inúmeras moléculas de água e também de solutos. Então, nós temos 3 características de destaque para a água. Primeiramente, ela é fortemente polar, tem uma forte polaridade, justamente porque os elétrons de hidrogênio serão passados para o átomo de oxigênio, gerando assim, então, uma molécula polar, um polo negativo, que é o oxigênio,
e um polo positivo, que são os dois átomos de hidrogênio. Segundo, abundância de pontos de hidrogênio, como eu já mencionei, quando pensarmos num volume específico, um volume qualquer de água, dentro desse volume de água, por exemplo, dentro de um copo de água, existem milhares de moléculas de hidrogênio. Então, se eu tentar diluir um determinado soluto neste copo de água, existirão inúmeras interações de hidrogênio estabelecidas entre as inúmeras moléculas de água e também as moléculas de um soluto que eu tentei diluir nesse copo. Outra coisa importante é o volume diminuto. Como podemos ver, a molécula de água ela não apresenta um grande volume, é uma molécula pequena e isso favorece também a solubilidade, favorece o seu potencial, o seu poder como solvente. Bem, as interações de hidrogênio, como por exemplo esta que está sendo formada aqui, entre este átomo de hidrogênio e este átomo de oxigênio, individualmente são fracas, tá? Mas quando pensarmos num copo de água, onde existem milhares de moléculas ali, se eu somar todas as interações de hidrogênio que estão acontecendo entre cada molécula de água, a somatória gera uma quantidade de energia muito grande. São energeticamente consideráveis, então devido ao número alto de ligações de interações de hidrogênio presentes ali no líquido. Continuando nossa explicação sobre a microestrutura da água. Precisamos notar que a molécula de água, possui então um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Como os elétrons dos átomos de hidrogênio ficam mais próximos do átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio ficará mais positivo, recebendo o nome de próton. Cada molécula de água é capaz de realizar 4 ligações de hidrogênio, 2 como aceptor de prótons, como a gente está vendo justamente aqui, Então, 2 ligações recebendo aqui um próton desta molécula de água e um próton desta molécula de água. E outras 2 ligações como doador de prótons, justamente como nós estamos vendo aqui e aqui. Então, onde que existe a importância nessa interação, nessa ligação de hidrogênios? Justamente, um dos exemplos muito importantes é em relação à ligação entre pares de bases, entre bases nitrogenadas do DNA. Percebam que nós temos aqui, então, uma timina e uma adenina, bases nitrogenadas complementares do DNA. Aqui nós vemos que a adenina e a timina se ligam justamente por interações de hidrogênio. Nós temos aqui a adenina sendo doadora de um próton, como nós podemos ver aqui. Esse hidrogênio, esse próton, irá interagir com o oxigênio da timina. E a timina, por sua vez, também como doadora de um outro próton, sendo este hidrogênio interagindo com este nitrogênio da adenina. Então, dentre as importâncias, das ligações de hidrogênio, nós temos como exemplo justamente a ligação entre bases nitrogenadas que estão presentes no DNA, interação entre bases complementares do DNA. Outros exemplos, nós vemos diferentes moléculas que também são capazes de realizar essas interações, essas ligações de hidrogênio, como por exemplo moléculas de água e etanol, moléculas de água e etanol. Nós vemos também moléculas de água interagindo com moléculas de cetonas. Nós vemos aqui polipeptídeos, proteínas também interagindo entre si. Então, as interações, as ligações de hidrogênio são extremamente funcionais e têm uma importância biológica muito ampla. Aprendemos então que cada molécula de água é capaz de realizar 4 ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas. 2 delas como doadora de prótons, como nós podemos ver aqui, nessas 2 ligações, e 2 delas como receptora de prótons, como podemos ver desta molécula de água para esta e desta para esta. Isso gera uma situação muito interessante, porque essas 4 ligações estarão formando uma estrutura tetraédrica, ou seja, uma estrutura geométrica com 4 lados.
nós vemos então, vamos ver essa imagem, uma molécula de água aqui no centro, estabelecendo uma ligação com essa molécula, com esta molécula, com esta molécula e com esta aqui, formando uma estrutura tetraédrica. Outra coisa extremamente interessante é que cada molécula de água também é capaz de formar um hexágono, como podemos ver aqui, pela ligação com 6 moléculas, formando um anel de 6 moléculas de água. O que isso gera, professor? Justamente eu preciso de poucas moléculas para gerar um grande volume, uma estrutura com um grande volume. Mediante a isso, eu terei, por exemplo, no caso de um gelo, uma estrutura grande constituída por poucas moléculas de água, porque elas formam esses anéis, gerando então espaçamento na estrutura. Isso é importante porque gera-se uma estrutura com uma densidade baixa. Pelo fato do gelo ter uma densidade baixa, ele é capaz de flutuar na água líquida. Bem, para recapitularmos então quantas ligações de hidrogênio as moléculas de água podem fazer, vamos prestar atenção neste esqueminha aqui. Percebam que eu tenho uma molécula de água, esta aqui do centro, interagindo com outras 4 moléculas de água. Deste lado, ela estará interagindo como doadora de prótons. Estará estabelecendo 2 ligações de hidrogênio como doadora de prótons. E aqui deste lado, ela estará estabelecendo outras 2 ligações de hidrogênio, mas como receptora de prótons. Bem, aprendemos que a molécula de água na fase sólida, na fase de gelo, é capaz de realizar 4 ligações de hidrogênio. Quando a água estiver na fase líquida, ela perderá 15% da capacidade de realizar essas pontes de hidrogênio. Ela poderá realizar aproximadamente 3,4 ligações de hidrogênio, ou seja, 15% a menos do que na fase sólida. Uma vez que isso então aconteça, a molécula irá formar anéis, ao invés de 6 moléculas, com de 3 até mesmo 7 moléculas, formando então uma estrutura sem forma definida. Basta nós pegarmos um copo de água, jogar sobre uma superfície plana e para notar que ela irá ocupar toda a superfície, porque ela vai ocupar a forma da superfície. Ela não tem uma forma definida quando comparamos com o gelo, que possui uma forma definida. Quando comparamos com uma sequência, nós percebemos que a água na forma de gelo, então, possui uma forma definida. Quando ela começa a derreter, percebam que o gelo perde sua forma, começa a ficar sem forma. Quando chega na fase líquida, então, ela já não tem forma definida. Como eu disse, ela pode ter a forma do recipiente que a contém, mas ela não tem uma forma definida. Quando essa água, então, é mais ainda aquecida para chegar na forma de gás, as moléculas de água se desprendem, ou seja, as ligações de hidrogênio são rompidas, fazendo com que elas fiquem soltas, completamente agitadas e também sem forma alguma. Bem, sabemos então que a molécula de água é uma molécula polar, justamente porque ela possui 2 hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio, o que gera passagem de elétrons do hidrogênio para o oxigênio, sendo que o oxigênio então ficará com uma carga parcial negativa e os hidrogênios com uma carga parcial positiva, formando uma molécula polar, um polo negativo e um polo positivo. Isso favorece muito a solubilidade de diferentes solutos na água. Por exemplo, a molécula de glicose, um açúcar, que é a nossa fonte primordial de energia. Percebam que ela possui várias hidroxilas, OH. Hidroxilas é um grupo funcional, um grupo orgânico que, pelo fato de possuir o hidrogênio, pode também estabelecer interações de hidrogênio. No caso, por exemplo, ela pode estabelecer uma interação de hidrogênio com a própria molécula de água. Outro exemplo, o aminoácido glicina, o aspartato, o lactato, o glicerol, moléculas polares que podem ser solubilizadas na água. Por outro lado, nós temos substâncias chamadas apolares ou até mesmo anfipáticas.
As moléculas apolares, comumente aí vistas, as moléculas lipídicas, os ácidos graxos, são então exemplos de moléculas apolares. Também as ceras, que são lipídios também, né? Nós temos aqui então moléculas cheias de carbono e hidrogênio, certo? Com uma região mínima, aqui no caso polar, tá? Porque o oxigênio também é capaz de puxar, roubar os elétrons do carbono, né? E outra grande região também constituída por carbono e hidrogênio. Ah, professor, mas a fila de eletronegatividade mostrada nos slides anteriores mostra que o carbono seria mais eletronegativo que o hidrogênio. Pois é, o carbono possui um pouco mais de eletronegatividade do que o hidrogênio, mas não é suficiente para prender os elétrons próximos a ele. Então, a molécula apolar, constituída cheia por muitos carbonos e muitos hidrogênios, ela gera então uma estrutura, né, com pouca polaridade, uma estrutura onde o carbono não é capaz de prender os elétrons do hidrogênio, gerando então uma estrutura apolar, ou seja, sem formação de polos. E este oxigênio aqui, como ele está em pequena quantidade, né, como esse átomo de oxigênio é o único aqui tentando retirar os elétrons do carbono, como esse oxigênio aqui e este oxigênio aqui estão em pequena quantidade quando comparado a essa grande estrutura, essa grande sequência de carbono e hidrogênio, essa região não é capaz de formar um polo, né? Então, a molécula, majoritariamente, se torna uma molécula apolar, sem formação de polos. Por outro lado, nós temos também as chamadas anfipáticas, moléculas anfipáticas, como exemplo da fenilalanina e a fosfatidilcolina, moléculas onde possuem regiões apolares, né? Então, ricas em carbono e hidrogênio, e moléculas polares, né? Como no caso a amina e o grupo carboxílico. O nosso exemplo de molécula de solvente polar é a água. Um exemplo de solvente apolar seria o hexano, um solvente apolar. Um exemplo de solvente anfipático seria o etanol, o álcool etílico. O que isso quer dizer, Rodrigo? É que um solvente polar seria capaz de diluir substâncias polares. Um solvente apolar seria capaz de diluir também substâncias apolares. Por outro lado, uma substância, um solvente anfipático, seria capaz de diluir substâncias anfipáticas. Uma outra coisa interessante em relação às substâncias, a solventes anfipáticos, é que como eles possuem uma região apolar e outra região polar, eles são capazes também de diluir substâncias polares e apolares. Professor, me dê um exemplo. Se eu pegar a gasolina que é comercializada no Brasil, parte dela possui etanol. Já ouviram falar nisso? É possível, por lei, acrescentar um pouco de etanol na gasolina que é comercializada. Por que isso é possível? A gasolina é um solvente apolar. Só que o etanol, por ser anfipático, por ser um solvente anfipático, possui uma região apolar e uma polar. Justamente por conta dessa região apolar, ele consegue ser diluído, consegue diluir também a gasolina. Temos os diferentes solutos, por exemplo, cloreto de sódio, nós temos cloreto de potássio, nós temos aí o açúcares, nós temos os lipídios, proteínas. Cada uma dessas moléculas podem ser diluídas em um determinado solvente. Como nós estamos estudando a água, vamos focar a nossa atenção nela, né? Então, substâncias que podem ser solubilizadas em água recebem o nome de hidrofílicas ou hidrofílico, porque gostam de água. Por outro lado, moléculas que não podem ser solubilizadas em água recebem o nome de hidrofóbicas ou hidrofóbico, justamente porque elas não conseguem ser diluídas em água. Uma coisa importante é que como a molécula de água possui uma grande constante dielétrica, né, ou seja, ela tem uma carga elétrica alta, capaz então de atrair diferentes íons mais forte
né? Elas conseguem atrair íons de uma forma mais forte do que eles mesmos se atraem. Isso favorece justamente a diluição dos diferentes íons que existem. No nosso exemplo aqui, eu tenho o cloreto de sódio, eu tenho o ânion cloreto e o cátion sódio, né? Cátion sendo um íon, né? Um átomo que perdeu um elétron, e o ânion sendo um íon, um átomo que ganhou um elétron, ok? São aí informações importantes que nós veremos na parte de atomística. Então nós vemos que, justamente por conta dessa alta constante dielétrica, a molécula de água consegue atrair. Justamente por conta dessa constante dielétrica, a água é capaz de diminuir em até 80 vezes a atração que os íons têm um pelo outro, permitindo com que ela então os envolva, com que ela os dissolva, né? Então percebam que o cloreto de sódio, como está aqui no desenho, o sódio é ligado ao cloreto, né? Quando esse sal, quando esse composto, este soluto é dissolvido em água, o cloreto se separa do sódio, fazendo com que, então, possibilitando com que a molécula de água, então, os rodeie. Dentre as propriedades interessantes da água, nós temos a densidade. Nós vimos um pouquinho em relação ao gelo flutuar na água líquida. Agora, no inverno, em regiões onde ocorre um inverno muito severo, os oceanos, os lagos e os rios tendem a congelar. Só que seria apenas a superfície desses locais. Apenas a superfície que está congelada, que se torna congelada. Na parte de baixo, nós teremos água líquida, o que possibilita com que a vida floresça. Além disso, nós temos também o calor específico da água. O que seria isso, Rodrigo? Quantidade de energia térmica que deve ser fornecida para que uma substância possa elevar a sua temperatura. O que quer dizer? O calor específico da água é alta. Com isso, é difícil tanto de esquentar quanto de esfriar a água. Por isso, ela pode atuar como um moderador térmico, ou seja, ela pode conservar temperatura no nosso corpo, ajudar a manter a temperatura do nosso corpo, favorecendo então a nossa sobrevivência contra mudanças bruscas de temperatura que acontecem frequentemente no ambiente. Além disso, temos também a tensão superficial da água. Como as moléculas de água estão ligadas entre si por interações de hidrogênio, formam-se então malhas, como se fossem peneirinhas, né? Como se fossem tecidos, justamente por conta dessas interações. Como que eu consigo ver a tensão superficial na realidade? Vamos lembrar de insetos que andam sobre a água. Esses insetos só conseguem caminhar sobre a água graças a essa tensão, graças a essa malha formada entre as moléculas de água, pelas moléculas de água. Quando, por exemplo, jogamos detergentes surfactantes na água, essa tensão superficial se perde, fazendo com que o inseto, ao invés de caminhar, afunde na água. Ao invés de flutuar, ele afunda na água. No nosso pulmão, nós também temos um grande exemplo sobre a tensão superficial. Lá no nosso pulmão, nós temos estruturas chamadas de alvéolos. Dentro dos alvéolos, ocorrerá a passagem de oxigênio para os eritrócitos e de CO2 dos eritrócitos para os alvéolos. Então, quando nós inspiramos o gás, quando nós inspiramos o ar da atmosfera, nós estamos promovendo essa passagem de oxigênio do alvéolo para o eritrócito. E quando expiramos, nós estamos estimulando a passagem do gás carbônico do CO2 que está dentro do eritrócito, proveniente dos tecidos do corpo, passe dessa célula para dentro do alvéolo e possa então ser eliminado para a atmosfera. A água também está presente dentro dos alvéolos e por conta da tensão superficial, essa água dificulta a passagem, as trocas gasosas do oxigênio para o eritrócito e do CO2 para o alvéolo. O que o pulmão, o que o alvéolo então faz? Existem células dentro dos alvéolos chamadas de células tipo 2, ou existem células dentro dos alvéolos chamadas de células alveolares do tipo 2, ou também células lamelares. As células lamelares são capazes de produzir um surfactante.
Esse surfactante rompe a tensão superficial da água, favorecendo e tornando possível a passagem, a troca de gases entre o alvéolo e o eritrócito de forma eficiente. Outra coisa muito interessante é a viscosidade da água. Como as moléculas de água interagem entre si por interações de hidrogênio, formando então uma malha, o líquido água deveria ser bem viscoso, tal como os óleos são. Mas isso não acontece, justamente porque as pontes, as interações de hidrogênio, se fazem e desfazem a cada 10 elevado a menos 11 segundos. Isso significa que as pontes de hidrogênio ficam oscilando de uma forma muito rápida, se fazendo e se desfazendo de forma muito rápida. Isso contribui para que a água possua uma baixa viscosidade e uma alta fluidez. Isso é muito importante, justamente porque se a água fosse viscosa, seria desfavorável para grande parte das reações químicas que acontecem na célula. Afetariam não só a cinética, a velocidade das reações, como também a diluição de solutos, como o transporte de substâncias, entre inúmeras outras reações que seriam afetadas. Bom, meus queridos, chegamos ao final então desta aula sobre as propriedades biológicas da água segundo a biofísica. Espero que vocês tenham entendido. Se precisarem, entrem em contato por e-mail que eu responderei vocês. Muito obrigado, tchau!